Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre mercados e resultados sociais, sobre a economia no pós-guerra, sobre as maçãs da Sara, sobre os resultados do ótimo de Pareto, sobre os limites da realidade e sobre o que os teoremas dizem. Bora lá? As maçãs de Sara, né? A caixa de Edgeworth é um modo de mostrar a distribuição de produtos na economia. Neste exemplo, a economia contém duas pessoas, Beto e Sara, e dois produtos, 20 maçãs e 10 peras. Cada ponto na caixa representa uma distribuição possível de maçãs e peras entre Beto e Sara. A linha amarela é a curva do contrato, que representa a possível alocação de bens que poderia ser obtida por Beto e Sara depois de fazerem as trocas. O comércio de acordo com os pontos dessa curva leva ao ótimo de Pareto. Ou levava, né? Hoje também essa teoria do ótimo de Pareto é superada dentro da economia, né? Então tem Beto 15 maçãs e 9 peras, Sara 5 maçãs e uma pera, né, lá no alto da curva. Lá embaixo, Beto 10 maçãs e 5 peras, Sara 10 maçãs e 5 peras. E lá no início da curva, no meio da curva, no início da curva, nós temos Beto com 6 maçãs e 2 peras e Sara com 14 maçãs e 8 peras. Então começa com mais maçãs e peras para Sara e termina com mais maçãs e peras para Beto, né, na curva do ótimo de Pareto. Os economistas modernos medem a conveniência usando um conceito chamado ótimo de Pareto. Pelo ótimo de Pareto é impossível melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outra. É um jogo de soma zero que os economistas liberais tanto gostam de falar, né? Que teria sido teorizado por Marx, mas não está na teoria de Marx. Ocorre uma melhora na economia se os bens abundam de mãos de tal forma que aumente o bem-estar de pelo menos uma pessoa. Errol e Debreu ligaram o equilíbrio de mercado ao ótimo de Pareto. Ao fazê-lo, comprovaram rigorosamente a opinião máxima de Adam Smith de que os resultados do mercado são bons. Eles chegaram a isso comprovando dois teoremas chamados teoremas fundamentais da economia de bem-estar. O primeiro teorema do bem-estar postula que qualquer economia de livre mercado pura e em equilíbrio alcançou necessariamente o ótimo de Pareto, que ela leva a uma distribuição de recursos em que é impossível melhorar a situação de alguém sem piorar a de outro. Os indivíduos começam com uma dotação de bens, fazem trocas entre si e chegam a um equilíbrio que o teorema sustenta ser eficaz. O ótimo de Pareto é um critério ético fraco, uma situação em que um rico tem tudo de um bem desejado e as outras pessoas não têm nada dele. Seria o ótimo de Pareto porque seria impossível tirar parte do bem do rico sem piorar a situação dele. Então, esse primeiro teorema do bem-estar diz que os mercados são eficientes, mas não diz nada sobre a questão crucial da distribuição. Segundo o teorema do bem-estar, o segundo teorema do bem-estar toca nesse problema. Na economia existem tipicamente muitas alocações de recursos. Segundo o ótimo de Pareto, Pareto. Algumas serão distribuições bem iguais, outras bastante iguais. O teorema diz que qualquer uma dessas distribuições Pareto ótimo pode ser obtida por meio de mercados livres, conceito referido pelos economistas como curva do contrato. Porém, para obter uma dessas alocações específicas é preciso fazer uma redistribuição de dotações individuais. Depois, as trocas podem começar e ocorre a alocação de recursos segundo o ótimo de Pareto. A implicação prática aqui é que o governo pode redistribuir os recursos por meio da cobrança de impostos e depois depender do livre mercado para garantir a eficiência da alocação. Semente contestável, né? Equidade, justiça e eficiência andam de mãos dadas. Como ocorre essa coordenação da oferta e da procura tem sido uma preocupação central da teoria econômica desde Adam Smith, segundo Kenneth Arrow. Uma alocação de recursos pode ser eficiente no sentido de Pareto e ainda assim resultar em riqueza enorme para uns e pobreza extrema para outros, segundo Kenneth Arrow. Os resultados de Arrow e Debreu dependem de suposições estritas. Se elas não são válidas, a eficiência pode ser comprometida, situação chamada pelos economistas de falha de mercado. O mercado sempre falha, assim como o Estado também falha, né? O que Marx já dizia. Para o teorema ser válido, os indivíduos têm de se comportar conforme a racionalidade econômica. Eles precisam reagir com perfeição aos sinais do mercado, algo que sem dúvida não ocorre na realidade. O comportamento das empresas tem de ser competitivo, enquanto na prática o mundo está cheio de monopólios, oligopólios, né, que deturpam o mercado.
Além disso, os teoremas do bem-estar não se sustentam quando há economias de escala, como nas situações em que existem empresas grandes com altos custos de instalação, por exemplo, muitas companhias de utilidade pública. Outra condição importante para a eficácia do equilíbrio é não haver externalidades, ou seja, custos e benefícios não computados nos preços de mercado. Por exemplo, o barulho de uma oficina de motos pode atrapalhar a produção de uma firma de contabilidade ao lado, mas os donos da oficina não levam em conta esse custo mais amplo porque ele não afeta seus custos particulares. As externalidades impedem a eficiência. Além disso, se os indivíduos não tiverem informação plena sobre os preços e as características dos bens que estão comprando, é provável que os mercados fracassem. Dá vontade de perguntar qual é a razão desse modelo se suas suposições estão tão longe da realidade a ponto de não serem aplicáveis a qualquer situação. Mas os modelos teóricos não pretendem ser descrições fiéis da realidade. Se fossem, o modelo de Arrow e Debreu seria inútil. Ao contrário, seus teoremas respondem a uma pergunta crucial. Em que condições os mercados geram eficiência? Será que geram? O rigor dessas condições então nos diz quanto e de que modo as economias reais se afastam da referência de eficiência total. As condições de Arrow e Debreu indicam o que deveríamos fazer para chegar mais perto da eficiência. Poderíamos, por exemplo, tentar dar um preço à poluição para lidar com as externalidades, quebrar monopólios para tornar os mercados mais competitivos ou criar instituições para informar os consumidores sobre os produtos que compram. O trabalho de Arrow e Debreu formou o alicerce da maior parte da economia do pós-guerra. Foram feitas tentativas para refinar as descobertas deles e investigar a eficiência da economia com suposições diferentes. Grandes modelos macroeconômicos, tanto teóricos quanto empíricos, foram feitos com o enfoque do equilíbrio geral de Arrow e Debreu. Houve quem os criticasse por não apreender a natureza caótica e imprevisível das economias reais. Essas vozes ficaram mais altas recentemente, quando esses modelos não conseguiram prever a crise financeira de 2008. E nem prever também, né, essa crise agora da pandemia do cisne gripado, né? Todo mundo achando que a próxima crise viria de um cisne verde. A próxima crise veio de um cisne gripado na China, ao fazer o seu processo de migração nos períodos aí de acasalamento, né, de reprodução. Os modelos de equilíbrio não previram a crise de 2008, iniciada quando o banco Lehman Brothers quebrou e demitiu todo o pessoal, gerando críticas às suposições básicas dos modelos. O modelo conseguiu prever crise nenhuma. Esses modelos são interessantes para você criar abstrações e teorias matemáticas, mas a aplicabilidade prática é quase nula. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.